Por ser um meio gasoso, o ar permite a penetração de corpos através dele. Esses corpos, porém, colidem com as moléculas do ar durante o movimento, ficando sujeitos a uma força de oposição ao avanço, denominada força de resistência do ar. Meu nome é Evanildo Vicente, sou professor de Física e hoje estou aqui para falar sobre a força de resistência do ar. Mas antes de continuar, peço que se inscreva no meu canal, Evanildo Física, e ative o sininho para receber as notificações sobre os conteúdos semanais que disponibilizo por aqui. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Roda a vinheta e vamos começar. A força de resistência do ar é tanto mais intensa quanto maior for a área da superfície externa do corpo exposta às colisões com as partículas do ar. Um experimento simples que comprova esse fato pode ser realizado com uma folha de papel. Deixando-se a folha cair aberta, ela descreverá uma trajetória irregular. Se essa mesma folha cai do mesmo ponto, porém embolada, ela descreverá uma trajetória praticamente retilínea, gastando até o solo um intervalo de tempo menor que o gasto no caso anterior. Isso mostra que, na folha embolada, a ação do ar é menos expressiva, pois a área que colide com as partículas torna-se menor. É de fácil constatação que a força de resistência do ar é tanto mais intensa quanto maior for a velocidade do corpo em relação ao ar, o que se justifica pela intensificação dos efeitos das colisões das partículas de ar contra o corpo. Considerando-se as velocidades usuais, a força de resistência do ar tem intensidade diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do corpo, dada pela seguinte expressão: R é igual a K vezes V ao quadrado, em que R é a intensidade da força de resistência do ar, V é a intensidade da velocidade e K é a constante de proporcionalidade. Olhando para essa expressão, perceba que não podemos dizer que a força de resistência do ar é diretamente proporcional à velocidade, mas podemos dizer que a intensidade dessa força é proporcional ao quadrado da velocidade. Observe essa tabela mostrando o comportamento dessa relação. Digamos que em determinada situação, a velocidade do corpo tem intensidade V e a intensidade da resistência do ar é R. Se a velocidade do corpo duplicar, a resistência do ar quadruplica. Se a velocidade aumenta de 3, a intensidade da força aumenta de 9. Se a velocidade aumentar de 4, a intensidade da força aumenta de 16 e assim por diante. Na expressão matemática da força de resistência do ar, também temos a constante K, constante de proporcionalidade. Então, de que depende essa constante? Estudos experimentais sobre a constante de proporcionalidade concluem que ela depende da forma do corpo, caracterizada por uma grandeza adimensional chamada coeficiente de arrasto aerodinâmico, representado por Cx. Para os veículos, seu valor varia em geral de 0,3 a 0,9. A gota de chuva é o corpo que possui a mais perfeita aerodinâmica, com coeficiente de arrasto igual a 0,05. Para os automóveis modernos, o coeficiente de arrasto fica em torno de 0,3. Para os ônibus, 0,7. E para os caminhões, 0,9. A constante de proporcionalidade também depende da maior área A, da seção transversal do corpo, perpendicular à direção do movimento. Mas que área é essa? Para que fique claro o que estou falando, imagine uma esfera se movimentando no ar. Veja que nesse caso a direção horizontal é a direção do movimento e a direção vertical é a direção perpendicular ao movimento. Das infinitas seções perpendiculares ao movimento, destaquemos 3 delas. A primeira seção tem a área A1, a segunda seção tem a área A2 e a terceira tem a área A3. Desse exemplo, podemos afirmar que a seção de maior área é a seção de área A3. É dessa área que depende a constante de proporcionalidade da resistência do ar. Ao aterrissar, o ônibus espacial abre o freio aerodinâmico, ou seja, os paraquedas, para aumentar a área de atuação da força de resistência do ar. Vimos até agora que a constante de proporcionalidade depende da forma do corpo.
da maior área da seção transversal do corpo perpendicular à direção do movimento. Mas ela ainda depende de outro fator, da densidade do ar. Um mesmo corpo, deslocando-se com a mesma velocidade, fica sob a ação de uma força de resistência de menor intensidade num local onde a densidade do ar é menor. Ou seja, quanto menor a densidade do ar, menos ele resiste ao movimento dos corpos. A constante de proporcionalidade é dada por K é igual a 1/2 vezes a densidade do ar vezes a maior área da seção transversal do corpo perpendicular à direção do movimento, vezes o coeficiente de arrasto aerodinâmico. Substituindo a equação 2 em 1, temos para a intensidade da força de resistência do ar, R é igual a 1/2 da densidade do ar, vezes a maior área da seção transversal do corpo perpendicular à direção do movimento, vezes o coeficiente de arrasto aerodinâmico, vezes a velocidade ao quadrado. No desenvolvimento do projeto de aviões ou de automóveis, uma etapa muito importante é o teste de seu comportamento aerodinâmico. Para tal, constrói-se um protótipo ou uma miniatura do veículo, que é colocada no interior de um túnel de vento, o chamado túnel aerodinâmico. Nesse recinto, o modelo permanece estático e o vento é direcionado rapidamente sobre ele. Com isso, consegue-se reproduzir as condições do veículo em movimento. Por meio de um monitoramento bem elaborado, é possível determinar a intensidade e a direção das forças que agem sobre o veículo em teste e, se necessário, corrigir sua forma, de modo a obter o melhor rendimento possível. Antes de finalizar, convido você a se inscrever no meu canal Evanildo Física e lembre de ativar o sininho para receber as notificações sobre os conteúdos semanais que disponibilizo por aqui. Se você gostou deste vídeo, dá um like e compartilha com seus amigos nas redes sociais. Dessa forma, você me ajuda a divulgar esse trabalho e, de quebra, ajuda outras pessoas que estejam precisando deste conteúdo. Se desejar, participe aqui dos comentários e fique à vontade para fazer perguntas e dar sugestões de novos conteúdos. Por hoje é só, obrigado e até a próxima.